Muito bem. A paz do Senhor a todos. Neste momento eu quero aí agradecer a todos os que estão se inscrevendo no canal. Quero também agradecer aos países, né? É, em especial ao Brasil, né? Ao povo brasileiro de todos os estados que estão aí se inscrevendo, compartilhando no WhatsApp. Quero dizer que o WhatsApp meu aí está nas descrições dos vídeos. Vocês procuram aí. Às vezes eu fico um pouco demorando a responder alguns WhatsApp, porque são praticamente uns 600 WhatsApp para me ficar respondendo. Tem o YouTube aqui também e tem os e-mails. Claro que eu não sou melhor do que ninguém, eu sou o mais simples que tem aqui. Eu não sou mestrado, não sou bacharel. Eu não estou aqui para fazer média. Eu estou aqui simplesmente para ensinar aquilo que sempre eu guardei dentro da palavra de Deus, aquilo que sempre eu almejei, aquilo que em 16 anos eu guardei e não me contaminei com o mundo, né? É por isso que meu ministério não é grande, ele é pequeno, e Deus não deixou eu crescer, para que neste momento ele venha crescer sobre a minha vida, porque importa Jesus crescer em mim do que eu crescer nele. Então importa que ele cresça e eu diminua. Bom, muito bem, eu neste momento aqui estou agora fazendo esse vídeo, e desde já eu quero agradecer aí, ó, a Noruega, os irmãos da Noruega, os irmãos da França, os irmãos da Itália, os irmãos da Austrália, os irmãos de Portugal, os irmãos dos Estados Unidos, né? E outros países que eu não me lembro agora. E inclusive, como eu disse, agradecer o povo brasileiro, os irmãos, aos irmãos aí. Quero pedir para você que quando você adicionar o seu Zap, você coloca uma imagem, uma foto sua, né? Porque são muitos WhatsApp para me chegar e responder, e às vezes eu quero chegar ali e mandar uma mensagem, então para procurar aquela imagem, aquela pessoa que não, ou seja, aquele WhatsApp que não tem ali uma imagem para que a gente possamos enviar, fica difícil. Então, muitas das vezes eu nem converso muito com essas pessoas por causa disso aí. Diga para mim, né, quando você me chamar no WhatsApp aí, qual o seu nome, de que ministério você é e de que estado ou país você é e cidade. Por quê? Porque a gente tem que saber, né, irmão? Se você está aí enviando para mim, você tem que se identificar. Então, vamos lá. Esse óculos meu tá um pouco folgado, muitas das vezes vocês eu empurrando ele assim é porque eu olho para baixo e o óculos desce. Então, como eu preciso para me ler aqui os textos que eu separei no computador, eu preciso que ele esteja ajustado. Não seja tão estúpido e ignorante como um comentarista aí veio e falou para mim. Porque você tem que ter mais postura, que você... Eu não tô aqui para alisar e nem querer ser manequim e nem muito menos agradar você. Eu tô aqui para entregar a palavra de Deus. Se você não gostou, não quer a palavra de Deus, chispa, muda de canal, porque aqui só é para o santo e não para os profanos. Então, digo aí, os profanos só têm direito de comentar uma vez. Comentou, vai tudo para análise. E ali eles são excluídos e bloqueados. Então, esta é a razão. Inscreva no canal, compartilhe esses vídeos enquanto é tempo, porque esses vídeos serão tirados muito em breve da internet. E baixe ele, né? E aí sucessivamente. Bom, muito bem. Eu gostaria neste momento aqui agora de ensinar vocês. Parece que tá um pouco meio escuro aí, né, irmão? Camiseta preta com poltrona preta é meio complicado. Não é verdade? É meio complicado. Mas não venha querer aí expor. O pastor tá de camisa preta e poltrona preta. Esse é um burro ignorante, né? Que for imaginar isso aí, porque senão eu vou te falar uma coisa. Então, antes de alguma coisa, pra você não pensar aí que, né, que a gente está aí evangelizando de uma forma... Porque eu não tenho muitas blusas, né? Então, como eu digo, eu tava fazendo umas blusas, uns vídeos com camisetas, mas eu não estava gostando dos comentários das irmãs. Então, por isso, a gente tem que vigiar, né? E a gente tem que tampar as brechas. Então, essa é a razão. Então, teve uma aí que
citou que eu estava com a camisa que é o Zid, que eu não vou tirar, que não tem como mesmo, né? Que estava muito lascívia. Lascívia, na verdade, é o seguinte, uma pessoa para ver uma lascividade em um homem de Deus que está pregando a verdade, ela tem que ter no mínimo uma pombagira, né? No mínimo. Mas a minha intenção aqui é ganhar alma e não perder alma. Vamos lá então. Eu quero neste momento aqui ensinar as pessoas, aos pastores que são pentecostais, aquelas pessoas que desejam trabalhar na obra de Deus, aquelas pessoas também que não têm um cargo, mas que desejam fazer a obra de Deus. Só não pode usar o óleo de unção. O óleo, o azeite não. Mas a oração tem poder. A oração pode todos seus efeitos. Amém? Então o que é que vocês vão fazer? Eu vou ensinar aqui agora como as pessoas poderão fazer os seus trabalhos de libertação, tanto para a sua vida, quanto para a vida de alguém. Então você que tem desejo aí de fazer um trabalho de libertação e não tem experiência, eu quero te dizer que eu já tenho experiência há 25 anos e há 16 anos no meu ministério. 25 anos fora do ministério, né? E 16 anos no meu ministério, juntando tudo dá 25 anos. Então eu quero te dizer que há muitas diferenças para as pessoas fazerem um trabalho de libertação. Nós vemos muitas igrejas a desejar, vemos muitas igrejas a machucar as pessoas que estão em trabalho de libertação quando os demônios se manifestam. Eu quero aqui chamar a atenção de cada irmão. Graças a Deus eu tenho 15 anos de ministério e que eu tenho trabalhado e expulsado diversos tipos de demônios e nenhum deles, né, teve êxito em querer prejudicar o meu ministério, prejudicar a mim. Porque a Bíblia diz assim: crescei no conhecimento da graça, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Mas eu já ouvi comentário que certas igrejas que tem aí outra coisa que eu quero deixar no vídeo aí, irmão, que é um abestalhado de um homem aí, sei lá, de um comentário, que diz que você tava até bom vídeo, mas você muito fica mexendo no óculos, muito você fica mexendo no nariz. Irmão, vou te falar uma coisa, você ficar aqui intacto aqui, você entendeu? Claro que o suor coça, né? Porque eu não tenho ar-condicionado. O suor coça. Então, às vezes, eu venho e coço o nariz assim, né? E daí? Pra mim, a minha imagem está vindo aqui. Se você não quiser ver a imagem, exclui a imagem e extrai o áudio. Certo? Mas, eu não tô nem aí pra quem critica. Não tô nem aí se gostou ou não gostou. Pra mim, não fede nem cheira. Pra mim, o problema é seu. O importante aqui é alcançar os santos. Mas os profanos, que dane-se para eles. Certo? Ai, pastor, mas o senhor tá tão estúpido? Claro. Porque o camarada vai fazer uns comentários abestalhados desse, tem que falar mesmo. E vem falar que Jesus também não se irou. Eu posso irar. Eu não posso pecar. Mas de uma forma ou de outra, a gente ama todos vocês. Eu até falo isso aí, mas eu quero dizer para vocês que eu amo vocês em Cristo Jesus. Independente do profano ou não. Eu sei que Jesus precisa salvar essas pessoas e elas estão cegas espiritual. Então, eu gostaria de ler alguns versículos aqui para não falar que eu estou falando asneira, besteira, né? Bom, quando eu comecei a fazer esse trabalho de libertação, né? Quando eu comecei a fazer esse trabalho de libertação, o que que acontece? Acontece o seguinte, só mentir aqui. Quando eu comecei, só um minutinho aqui para o vento não soprar aí, porque se o vento soprar aí dá novo. Quando eu comecei a fazer esse trabalho de libertação, não era fácil, irmão, porque isso leva tempo. Primeiro remédio para você começar a fazer um trabalho de libertação é você, primeiro, consagrar sua vida. Primeiro você vai consagrar. O que é consagrar? Consagrar significa você vai se abster, né, de água, de pão. Você vai levantar as madrugadas, se for perto da sua casa,
tem monte, nunca vai sozinho, vai sempre com 3, 4 pessoas, né, pro monte. Se não tem monte, você tira um cantinho ali da sua casa e faz aquele lugar de um monte para orar. E naquele momento que você chegar e já tiver uma intimidade com Deus, a primeira coisa é buscar a autoridade de Deus. Primeira coisa que a Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas você não acrescentada. Se você for buscar o reino do céu, todas as coisas o Senhor vai te dar. Mas existem pessoas que buscam prosperidade terrena. Nós vemos uma coisa que Deus apareceu para Salomão em sonho e perguntou para Salomão o que ele queria. Pede-me o que queres que eu vou te fazer. Né? Então Salomão era rico, mas ele poderia pedir mais riqueza. Então ele resolveu a pedir sabedoria. Ele pediu sabedoria e ele aplicou essa sabedoria junto àquelas 2 prostitutas que tiveram filhos no mesmo dia. O de um nasceu morto, da outra vivo. Trocaram e ele fez ali a justiça e ele conseguiu definir quem era a verdadeira mãe. Então a sabedoria está aí. Então a primeira coisa que você tem que buscar o Senhor nas suas consagrações é sabedoria e discernimento. Por que sabedoria e discernimento? Porque uma pessoa que faz trabalho de libertação, ele tem que estar apto, ele tem que buscar sabedoria e discernimento. Porque ele buscou a sabedoria e o discernimento, ele pede ao Senhor autoridade. Então veja bem, que há uma diferença de autoridade e há uma diferença de dom de cura. A autoridade é uma coisa, dom de cura é outro. Embora o Espírito Santo que opera, ele faz tudo isso, é o mesmo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12. Né? Então, dom de discernir, de poder de expulsar demônio, que no caso, na verdade, é a única forma que Jesus tem explicado que os demônios saem no nome dele, mas tudo opera também com o Espírito Santo, mas na autoridade do nome de Jesus é dado isso aí. É autoridade, existe autoridade, que você tem autoridade, você vai ser abaixo de Deus superior aos demônios, a Satã. Então Deus vai te dar aquela autoridade, você tem que ter muita intimidade. Você precisa buscar sabedoria, porque a sabedoria que você precisa buscar de Deus é para justamente você não passar vergonha, não ficar patinando igual essas igrejas aí, que vai expulsar um demônio, vira dias e dias e dias e dias e dias e não consegue mandar ele embora. Eles passam muita vergonha. Então o que eu quero dizer, outra coisa também, eu vou aqui passar algumas estratégias, esse vídeo vai ficar bem grande, mas vai ser importante você assistir até no fim. Então por isso você vai dar sua inscrição, vai dar o seu like, vai compartilhar, vai passar para pessoas que querem aprender isso aí nos últimos momentos. Então o que acontece? Então, no entanto, então nós vamos... É isso, a primeira coisa é você buscar sabedoria de Deus. Primeiro você começa o jejum, aprenda no vídeo que eu tenho aí como jejuar, né? Depois que você aprender a jejuar, você às madrugadas, você vai buscar poder, porque de madrugada o crente vai buscar poder, de madrugada. Enquanto as pessoas estão dormindo, você está sacrificando na presença do Senhor. Deus está vendo que você está sacrificando o seu sono para você se encher de poder. E sem poder, o crente cai. Hoje, as igrejas de hoje, elas têm que ter o quê? Elas têm que ter autoridade. Hoje elas perderam o foco, hoje não tem mais autoridade. As igrejas hoje não tem mais poder, não tem mais unção, não tem mais autoridade. Mas nós achamos no meio de um palheiro muitas outras autoridades que ainda preservam, que não se corromperam. Eu sou um, eu não me corrompei. Então eu vivo da fé, né? Vocês nunca me viram e nem vai ver aqui, né? A não ser que for um fato de emergência ou urgência que vier ao caso para vir pedir uma ajuda a vocês aqui ao meu ministério financeiro. Mas enquanto isso não há, eu não vou pedir, eu não vou chegar aqui, não tem pedido nos meus vídeos, você não vê, certo? Então, porque até então a minha vontade é que você foque só na palavra. A teologia da prosperidade tem matado as igrejas, a teologia da prosperidade, que é a teolatria da prosperidade, tem destruído pessoas. A carnalidade, o pecado tem entrado na igreja e as pessoas têm perdido a fé. Então hoje elas andam errantemente procurando, né, uma fonte para beber água. E quando ela acha as fontes, 99% dessas fontes estão sujas. No meu ministério, eu só tenho ele em Minas, não tenho ele em outros lugares, né, vocês já perguntaram aí. Então o meu trabalho é um trabalho diretamente de libertação, de cura, milagre e poder. Quem quiser visitar o meu outro canal aí, é só visitar o canal Jesus é que Liberta,
porque nós temos um monte de trabalho aí, expulsando o demônio em nome de Jesus, as pessoas vomitando sangue, eu mostrando cestas e cestas de remédios, as pessoas largando os remédios controlados. Porque quem coloca remédio na vida da pessoa, controlado, é o diabo. É o diabo que chega e controla esse remédio. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é que controla o cristão. Nós temos que ser controlados pelo cristão. E a única forma, né, de o cristão ser controlado tomando um remédio por mês, né, por mês no nosso caso, a única forma que é visto na sua vida, que Deus permite, é você tomar um remédio só controlado por mês. Só um. Pastor, mas não é possível, pastor. Mas eu vou ter que tomar um remédio controlado? Isso é demônio? Não. O remédio controlado que eu estou falando para você é a Santa Ceia do Senhor. Esta aí vai te fortalecer. O crente que não participa da Santa Ceia, ele não faz parte com Cristo. O cristão, né? O crente não. O cristão que não participa da Santa Ceia. E o cristão tem que participar da Santa Ceia sem pecado. Correto? Então ele tem que ter uma intimidade com Deus. Ele tem que buscar uma intimidade com Deus. A Bíblia diz assim, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então, eu já disse, primeiro fato, você tem que buscar sabedoria. Primeiro você jejua, em jejum, nas suas orações você busca, Senhor, eu quero sabedoria. Sabedoria eu preciso. Eu preciso de sabedoria. Agora, Jesus vai te dar sabedoria, vai abrir a sua mente, sua memória na sabedoria durante o tempo do trabalho de libertação, certo? Isso aqui é um conselho para quem vai fazer um trabalho de libertação na vida de alguém, na vida da mãe, do pai, dos irmãos, na vida dentro da sua igreja, né? Eu quero ensinar você porque tem muitos mercenários aí que não tem nada de Deus e não sabe nem mesmo aonde que na verdade fica a letra I no lugar do inferno, né? Então veja bem. Então esse vídeo é direcionado às pessoas que querem começar a fazer trabalho de libertação, né? Tanto por conta própria, né? Os que vão fazer por conta própria, que não for obreiro, que não for de presbítero acima, como está escrito em Tiago 5, lê lá. Porque a Bíblia condena, entendeu? Pessoas que na verdade devem usar o óleo de unção, é só de presbítero acima. Mulheres, missionária. Correto? Missionária, ela usa. Diaconisa, porteira, nem pensar. O seu poder da oração tem um efeito como se o óleo de unção. Então, obedeça a regra de hierarquia. Porque Deus, ele trabalha muito na hierarquia. O que ele faz é trabalhar muito na hierarquia. Então, veja bem. Então, funciona dessa forma assim. Certo? Então, você começa o seu jejum a partir da meia-noite. Veja aí o vídeo do jejum. Levanta às 3 da madrugada, ora, mas não é 10 minutos só, né, irmão? Ao menos 20, 15, 30 minutos, vai indo até, né, se varar o dia. Outra hora, você pede ao Senhor, na oração, você pede ao Senhor a sabedoria que ele deu a Salomão, que é claro que não vai ser igual, mas vai ser, porque você precisa dessa sabedoria. Lembra bem, porque eu vou te falar mais para frente, porque você precisa dessa sabedoria e desse discernimento. Né? Então a Bíblia diz, crescei no conhecimento na graça. A Bíblia diz, Mateus 22, 29, errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Então você precisa dessas duas coisas no seu trabalho. A sabedoria e o discernimento. Lembra? A sabedoria e o discernimento. Então essas duas coisas você precisa. Né? Não sei porque o suor coça tanto o nariz, mas vou te falar aqui do lado. Não. Pois é. Então veja bem. Eu quero te dizer, para você que está vendo esse vídeo aí, que eu não sou um pastor, aquele cheio de anel de grau, isso não. Meu irmão, eu gosto de sentar no meio do povo. Se você olhar nos meus vídeos, você não vai me... Acredito eu, se haver, deve ser raramente um, olha lá. Mas você não vai me ver eu atrás do púlpito da igreja, não. Eu gosto sempre de estar no meio do povo. Eu procuro sempre ser mais humilde. Não que ali não é meu lugar. É meu lugar, é o lugar dos ungidos. Mas eu gosto de sempre estar no meio dos humildes, para que eu possa sentir humilde como eles também. Então eu não entendi isso não, irmão. Certo? Então veja bem. Então voltando a dizer, o que acontece? Então essas duas coisas você precisa ter. Né? 3 coisas que nos inícios você precisa ter. Jejum, oração, e nesses 2 você precisa pedir sabedoria e discernimento. Você vai pedir sabedoria e discernimento, você vai esquecer todos os seus problemas nessa terra. Você vai esquecer todos os seus planos que você tem nessa terra. Por quê?
Porque é o seguinte, se você esquece todos os seus planos, você vai ligar somente a Deus. A princípio, você primeiro tem uma que você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Ou seja, manifestado o Espírito Santo na sua vida, que será melhor. Porque se você não tiver manifestado o Espírito Santo na sua vida, não tem como o Espírito Santo te revelar se você não tiver manifestado ele. Nós vamos ler alguma coisa do que eu entendo aqui, para você entender. Vamos lá? Vamos começar a partir de 20 minutos. Meu Deus do céu, o trem vai ficar grande. Vai ficar 1 hora mais ou menos, mas não importa, né? Você assiste aí, porque você vai mudar a sua história. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Só um minuto. Vamos ver aqui. Bom, nós falamos para vocês que o jejum é importante. Por que é importante? Todo o trabalho de libertação tem que envolver jejum. Sem jejum e oração, as duas armas, a oração e o jejum, é que derruba o inferno. Por que que tem que haver o jejum? Porque existem demônios que eles saem sem jejum. Existem demônios que não são fracos, mas ele não resiste uma oração e sai. Mas existe também os demônios que eles só saem com jejum e com oração. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 17, versículo 15, para que vocês possam entender. Está escrito assim: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Né? O pai aqui falando para Jesus, para ter misericórdia do filho dele, porque ele era lunático. O que é lunático? Lunático é uma pessoa que aparentemente está bem agora, mas quando muda a lua, quando dá a fase de lua, esse espírito manifestava e deixava ele com aquela palavra chamada epilepsia. Epilepsia. Esta é uma enfermidade demoníaca. Toda epilepsia, todo epilético tem um demônio. Todos. Porque, no versículo 16, né, o pai disse assim: e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-los. Né? E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Trazei-me aqui. Deixa eu ver um negócio aqui melhor aqui para me ver se eu consigo captar. Um negócio aqui, Pedro, numa outra tradução da Bíblia, né, nós encontramos que então veja bem, então na outra tradução nós vemos que o pai, ele chega e fala assim, deixa eu ver se é aqui mesmo, na outra tradução, eu vou até citar outra tradução aqui que a gente lê, vocês procuram na Bíblia. Então trouxeram, né, aos seus discípulos, não puderam curá-lo. Então, este pai chegou para Jesus e disse, porque o filho dele, né, o demônio pegava ele, o demônio lunático, da epilepsia, e jogava ele no fogo, na água, né? E essa pessoa, quando ela era jogada no fogo e na água, ela, na verdade, ela estava fora de si, eram os demônios. E ele disse que trouxemos aos teus discípulos, não puderam curá-lo, ou não puderam expulsar os demônios dele. Né? Por que os discípulos não puderam expulsar? Nós vamos ver aqui agora. Está escrito no versículo 17, vamos lá então. E Jesus respondendo, disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Então tem muitas pessoas que estão sofrendo. Tem muitas pessoas que estão com os demônios, entendeu? Sofrendo. A vida da pessoa é tomar remédio. O médico vai lá, tira raio-x, faz endoscopia, faz um monte de coisa, mas não acha nada. Não acha nada. Por quê?
A macumba, a feitiçaria, os demônios são ocultos, eles são invisíveis. Então eles fazem nascer dentro da pessoa, eles fazem a pessoa sentir mal, mas os médicos não acham. E a pessoa passa a tomar, então o médico, para não ficar envergonhado com aquela consulta, ele te tá com um remédio baseado naquilo que ele já tem mandado outras pessoas que chegaram com problema e apareceram. Então você fala, não, eu estou sentindo muita dor no estômago, então, fez o raio-x, a endoscopia, o que for, não sei o quê, e chegou lá, não constou nada. Então o que o médico vai fazer? Eu vou passar o mesmo remédio que eu constatei no estômago do outro cliente, do outro paciente, que vai ser o mesmo desse, embora eu não achei nada. Então para ele não passar vergonha, ele vai fazer isso aí. Então, nisso, o diabo vai enfiando remédio na pessoa. E a pessoa vai ficando o quê? Vai ficando tabaréu, vai ficando mole, vai ficando vesga, ela vai ficando fora de si. Então o diabo, o corpo humano não aguenta tanta química. Então aquele remédio ali, irmão, só está mesmo fazendo mal à pessoa. E muitas pessoas estão presas ao remédio. Muitas pessoas estão presas a este mal. Então veja bem, então nós vemos aí que existem crentes que vão com a Bíblia debaixo do braço, tomam mais de 10, 20, 30 remédios controlados. Outros tomam 5, 6, 7. Outros tomam para o coração, outros tomam para a coluna, outros tomam para isso, aquilo, outro. E, na verdade, o médico não achou nada, ou então diz que ele tem isso, aquilo, outro. E ele aceita essa enfermidade. Aí o médico chega e fala para ele, ó, você precisa tomar esses remédios, porque esses remédios vai melhorar você. Então aí ele te dá um remédio e você diz, então venha, me dá aí que eu vou comprar. E quando você compra os remédios, o que acontece? Quando você compra os remédios, isso vai só acumulando, vai virando uma farmácia na tua casa. Imagina você que prega que Jesus cura e você está doente. Ah, pastor, mas o nosso corpo doece por uma enfermidade natural. O que é enfermidade natural? Um câncer é maligno. Uma enfermidade natural é uma gripe, né? Você caiu ali, cortou, precisa passar um remédio. Isso é enfermidade natural. Mas quando você, porventura, começa a tomar remédios controlados, né, todos os dias, você só vive através do remédio controlado, então você esqueceu Isaías 53, que sobre si Jesus levou todas as nossas enfermidades, as nossas dores. Por isso que a Bíblia diz, o meu povo perece por lhe faltar conhecimento, né? Oséias 4, 6. Então veja bem, se o povo de Deus perece por faltar conhecimento, o diabo está aproveitando, entendeu, da situação sua para colocar o que é o veneno na tua vida. Então ele coloca, então essas pessoas começam a se dopar, começa a ter remédio, vai colocando, elas deixam de acreditar na Bíblia, deixam de acreditar no nome de Jesus para acreditar na medicina. Então, conforme a fé dela vai acontecer, se ela acredita na medicina, a medicina vai cuidar até matar ela. Mas se ela acredita em Jesus, ela vai rejeitar este mal para ela. Não existe, será que Jesus fez um ser humano para vir e viver controlado pelo remédio dos homens? Não existe, são demônios que colocam remédio controlado das pessoas. E nisso as pessoas vão ficando frágeis, e elas não conseguem orar, jejuar, e os demônios vão entrando e acumulando. E você que vai fazer o trabalho de libertação, né? Então você vai ter que ter experiência. Então você vai ter que ter o quê? Você vai ter que chegar e falar, né, para Deus, orar a Deus, buscar sabedoria, buscar discernimento em jejum e oração. Então nós vemos aqui que Jesus diz assim, né, uma geração incrédula. Por que incrédula? Porque na verdade a geração incrédula não quer jejuar, não quer orar, não quer pagar preço, né, não quer buscar intimidade com Deus, então ele é incrédulo. Porque na hora que ele vai expulsar os demônios, ele vai apanhar igual aqueles lá que foram lá expulsar o demônio em nome do Deus de Apolo, de Paulo, né? E aí os demônios falaram, Paulo, Jesus eu conheço, mas a vocês eu não conheço. Quebrou o pau neles e eles saíram pelados, nu, correndo com a mão no bolso. Então veja bem, então olha só, nesse caso, né, a Bíblia diz assim, ó, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Se você for ler na outra versão, porque eu estou lendo uma outra versão aqui, você vai ver quando Jesus repreendeu, o demônio, o menino caiu no chão e ficou se batendo, né, espumando a boca, correto? Ficou espumando a boca, e aí coagitou, e o demônio foi embora. Então, você pode ver que o espírito epilético, ele faz isso. É uma epilepsia, é um demônio. Então as pessoas que têm epilepsia, não adianta procurar remédio, médico. Você tem que usar a sua fé. Se você não tem fé, você então vai usar o médico. Mas se você tem fé, você vai usar Jesus.
Então todo demônio epilético, toda epilepsia é demônio. Chama-se demônio lunático. É porque a pessoa pode ver que ela está bem normal, de repente ela começa a se bater, começa a espumar a boca, ranger os dentes. São demônios. Eu já orei para muitas pessoas epiléticas e elas foram curadas. Correto? Já orei e pode ver que tem pessoas que vai testemunhar aí no meu canal, escrevendo aí que foi curada por isso, pela minha oração em nome de Jesus. Então, os discípulos, né, aproximou-se de Jesus e em particular disseram, por que não podemos nós expulsá-los? Nós expulsamos, fomos lá expulsar. Tem muita gente, irmão, que está igual esses discípulos dentro da igreja. Tem muito pastor que é igual esses discípulos. Só tem, gogó. Só tem gravata, bonitinha, anel de grau. Acha que a teologia expulsa demônio. Acha que a teologia expulsa demônio. O que expulsa demônio em nome de Jesus é jejum, oração e vida íntima com Deus, intimidade com Deus. Se você não for dessa pessoa que tem jejum, oração e intimidade, não adianta não. Esses pastores aí que se acham que pode tudo, né? Que a barriga deles é desse tamanho, que sai da igreja, vai para pizzaria, para churrascaria, que passa dia e noite, 24 horas, querendo apacentar as ovelhas, mas sem vida consagrada. As ovelhas dele estão tudo doente e ele também. E quando o demônio manifesta lá, sabe o que ele fala que quer? Não, irmão, você não tem demônio, isso é psicológico, é problema psicológico. Vai lá procurar um psicólogo. Pera aí, Jesus também é psicólogo, não? Põe a mão, infeliz. Põe a mão, consagra-se a sua vida. Põe a mão nesse fiel e em nome de Jesus você vê se o demônio vai manifestar. E o pior é que se você pôr a mão e não tiver em jejum e consagração, não tiver vida com Deus, você vai apanhar igual pandeiro na mão de pandeirista. Porque o diabo, ele sabe muito bem quem tem a unção e o poder e a autoridade contra ele. Pois a minha Bíblia diz em Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz assim, eis que vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. E nada e mal nenhum, dano nenhum fará mal em você. Satanás, ele não tem poder quem tem intimidade com Deus, não. Satanás não tem poder com quem tem poder contra ele, não. Satanás, quando ele olha na face do homem de Deus, ele já treme. Eu digo isso por experiência própria. Quantas vezes me procuraram? Eu expulsei um demônio em nome de Jesus. Eu fiquei até, na verdade, 3 dias expulsando, né? Vai embora hoje, no outro dia voltava, vai embora hoje, 3 dias. Eu fiquei orando para essa mulher, entendeu? Que ela comeu o feto. Ela abortou o feto e comeu. Era Lúcifer e era outras legião dele. Sabe quantos pastores foram lá expulsar os demônios? 12 pastores de 12 denominações e um padre. Não que eu sou melhor do que ninguém, mas aqui no meu bairro, onde eu moro, a única igreja que faz esse tipo de trabalho diretamente contra o inferno, por isso que muitos ficam falando, você é militar? Sou do Exército Celestial. Porque nós vestimos uma roupa de guerra, porque nós somos diferenciados daqueles que são preguiçosos, que Jesus mandou eles ir fazer isso, eles não fazem. Aí muitas pessoas estão no Brasil querendo vir na minha igreja para receber essa libertação, por quê? Porque os mercenários que apacentam essas pessoas não têm coragem de pagar o preço por as almas. Só sabe mesmo colher dízimo, colher oferta, fazer campanha de prosperidade. Só sabe mesmo dar bruxaria, fazer os crentes se tornar feiticeiro. Apocalipse 22:15 diz assim, os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. Então crente que leva patuá para casa da sua igreja, que leva tijolinho, que leva toalha, que leva sal grosso, que leva rosa ungida, que leva balão, que leva vassoura, que leva camisa, que leva pingente, que leva o capeta para dentro de casa. Esse é um crente feiticeiro. É um crente que acredita na feitiçaria. Se você for no centro de Umbanda e Quimbanda e Candomblé, eles vão te dar esses apetrechos. Eles estão certos. Mas você? Então essas igrejas são chamadas para Deus sacerdotes de Satanás nas suas sinagogas. São sinagogas de Satanás que ensina as pessoas a ser feiticeiro. Ensina as pessoas a ser feiticeiro e ensina as pessoas a adorar a imagem. A Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Mas as pessoas têm coragem de adorar o tijolo, né? De adorar a chave de fenda, de adorar a pá de pedreiro, de adorar a colher de pedreiro, de adorar o cimento ungido, de adorar a água. A água tudo bem, a água você não tem que adorar, você tem que beber, orar e consagrar. Mas óleo ungido, né? Eles te dão um óleo ungido para te destruir, para você levar e desgraçar a tua casa e tua família. Você tá bebendo, fumando, jogando, prostituindo, aí você vai lá e pega um óleo ungido e leva para tua casa. Chega lá na tua casa, lá você vai ungir parede, vai ungir até o cachorrinho. Até o cachorro fica endiabado. Aí de repente quando você vai ungir a parede, você nem sabe, você está ungindo o capeta lá também. O capeta fica endemoniado, irmão.
Até o capeta fica endemoniado nesse caso. Porque o demônio ele não aceita isso, ele não aceita uma pessoa que não tem autoridade vir expulsar ele. Aí você dá uma de santos, na verdade você não é santo, você é santanás. Você virou um santanás porque os príncipes da sinagoga, o sacerdote de Satanás da sinagoga deles, ensinou você a ser feiticeiro. Simplesmente você é um adepto dele, indiretamente. Então, por isso que existem muitos demônios que manifestam em igrejas e muitos não saem. Agora, existem muitas igrejas, irmão, que na verdade não tem poder e autoridade para expulsar demônio e fica fazendo anúncio para as pessoas ir para aquela igreja para ganhar libertação, mas não é. Aí muitos deles, que eu já vi manchetes aí escritas até igrejas sendo processadas, que eles vão lá e pagam 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais para a pessoa, fingir que está endemoniado, e a pessoa, eu olho, irmão, eu conheço quando a pessoa está endemoniada. Não adianta não, o diabo não me engana não, engana aquele cego, engana os cegos que estão lá dentro. Aí vai lá, fala que uma pessoa também foi curada, né? Finge aí, profetiza tanta mentira. E vocês estão agarrados no pé do diabo, o pé do sacerdote da sinagoga de Satanás. Então veja bem, então nós vemos aí, né, como que você pode fazer um trabalho de libertação na tua igreja, como você pode fazer um trabalho de libertação na tua casa, com teu filho, com tua esposa, teu esposo, tua mãe, teus irmãos, né? Até o cachorrinho. Uma vez eu orei pro meu cachorrinho que ele morreu, né, irmão? Jesus ressuscitou ele. Mas isso vai muito da fé. Se Deus ele cuida de mim, se eu tenho um cachorrinho, eu vou querer que Deus me abençoe meu cachorrinho? Não, meu cachorrinho está endemoniado? Não, certo? Então, a Bíblia diz que tudo do cristão tem que ser abençoado, tem que ser ungido. Não, eu não unjo o cachorro, eu abençoo o cachorro, né? Lógico. Mas, veja bem, então, para você que é pastor, que não sabe fazer esse trabalho, que é presbítero acima, evangelista, co-pastor, né? Você pode usar o óleo de unção. E este óleo de unção é tua arma dando um tiro na cabeça do capeta. Mas e você que não é pastor, não é nada, é membro, é diácono, é porteiro ou porteira, você não pode usar o óleo, não pode, mas você tem a mesma autoridade que um pastor vai ter também, porque, vamos ver aqui, continuando aqui, para você ver que existe demônios que para sair, só com jejum e oração. Então os discípulos perguntou para Jesus, né, por que nós não conseguimos expulsá-lo? No versículo 20, Jesus diz assim, e Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-se daqui para colar, e há de passar e nada vos será impossível. Mas na outra tradução, ele fala, porque estas castas de demônio só saem com jejum e oração. Correto? Só saem com jejum e oração essas castas de demônio. Então essas castas de demônio só saem com jejum e oração. Quem não jejua, ele é incrédulo. E é isso que Jesus fala. Se você é incrédulo, porque você não quer se esforçar em jejuar, você é incrédulo, você não crê naquilo que eu vim trazer ao mundo. Então, existe porque esses demônios, irmão, que só saem com jejum e oração, eles são surdos. Eles são surdos. E o jejum e a oração vai abrir os tímpanos dos ouvidos dele. Vai abrir os tímpanos e ele vai ouvir o seu mandato. Porque a Bíblia diz, eis que vos dei poder e autoridade, né, para pisar em serpentes e escorpiões. Quem é serpente? É Satanás. Quem é escorpiões? Os demônios. São eles que são serpentes e escorpiões. Então nós temos poder sobre o inferno. Sobre está acima, sob está embaixo. Então nós temos poder sobre o inferno. Se nós temos poder sobre o inferno, então Satanás, de uma forma ou de outra, né, ele não pode contra nós. Ele não tem autoridade contra nós. Certo? Então ele tem que obedecer. Só que o diabo obedece quem tem poder e unção, quem tem autoridade sobre ele. Então, expulsar demônio, irmão, é autoridade. Não é um dom de cura. É autoridade. Quem tem um dom de cura, não quer dizer que tem autoridade para expulsar demônio, não. A não ser que ele busque. O apóstolo Paulo teve os 9 dons. Então, cada um no seu lugar. Então, veja bem. Então, o que você tem que fazer? Jejuar e orar às madrugadas. É o segredo maior. Pedir sabedoria e discernimento a Deus, né? Veja bem que nós aqui também temos, aqui, que sempre buscar do Senhor os anjos de guerra.
Então cada anjo tem uma função. Os anjos do Senhor, todos eles guerreiam. Mas cada anjo tem uma função, né? Muitas pessoas ficam falando, Gabriel, guerreia aí. Gabriel pode vir e ajudar o arcanjo Miguel. Mas a função dele não é, ele não pode ficar diretamente guerreando ali. Por quê? Porque ele é o anjo que traz as boas novas, leva nossas orações e traz a resposta. Então nós podemos ver que Gabriel, ele precisa do arcanjo Miguel para ajudar ele. Porque o arcanjo Miguel, o que significa a palavra arcanjo? Significa anjo-chefe. O anjo que comanda os outros anjos. Os anjos que têm autoridade sobre os outros anjos, né? Então Deus já pôs ele como o governante dos outros anjos, né? Então veja bem, então nós vemos lá em Daniel capítulo 10, versículo 13, que está escrito assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Né? Então quem disse isso? Se você ler o capítulo 13, o capítulo 10 aí, você vai ver que foi Daniel, né? Como ele diz assim, não tema homem muito amado, sou eu, né? Daniel e tal, aquilo outro, que eu vim trazer as boas novas. Desde o primeiro dia que você colocasse teu coração diante de Deus, eu vim para trazer a tua vitória. Mas durante 21 dias, né? O príncipe da Pérsia me resistiu, né? Ali eu lutando, guerreando. Então Gabriel ficou guerreando com ele sozinho 21 dias. Gabriel, ele guerreia? Guerreia, irmão. Claro que eles têm uma espada para guerrear. Mas a função do Gabriel é guerrear? Não. A função do Gabriel é levar as nossas orações e trazer nossas respostas. Então ele não pode ficar 24 horas guerreando. Então, nós que trabalhamos com os santos anjos do Senhor, porque nós criamos em Jesus, não em anjo, e os anjos estão conosco porque nós adoramos ao Todo-Poderoso, porque está escrito, os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temos, livre os guarda, lá em Salmo 91, versículo 11. Então, o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar. Se o Senhor nos dará ordem aos anjos para nos guardar, significa o quê? Significa que nós temos ali a autoridade sobre os anjos. Então, nós temos a autoridade para dar ordem aos anjos também. Porque o Senhor, ele enviou uma legião de anjos para que os anjos ouçam o que a gente quer. Então, muitas pessoas pensam lá, o pastor acha que está mandando um anjo. Tá. Felizmente tá. Você pode achar que não tá. Porque o anjo não está ali. O anjo não está ali por causa, na verdade, porque ele quer. O anjo não veio ali porque ele quis. O anjo foi enviado de Deus porque você pediu. E o anjo veio porque você está ligado diretamente a Deus. Então Deus falou, vai e faz o que ele manda. Então quando nós falamos, tudo é no nome de Jesus. Então quando você vê que uma pessoa está dentro de uma igreja, está dentro de uma casa que você vai orar, a primeira coisa que você tem que fazer é dar ordem em nome de Jesus. Quando você orar sobre alguém, você estando em consagração, em jejum, sempre, constantemente, mesmo que você às vezes não jejuou hoje, amanhã, no caso, mas você jejuou hoje, seu jejum está em depósito. Então você chega e você vai orar para a pessoa manifestou, a primeira coisa, antes de manifestar, você já dá ordem em nome de Jesus, para amarrar toda a legião. Você dá ordem em nome de Jesus, já chega e fala, em nome de Jesus, toda a legião está amarrada. Espera aí, mas pode? Pode, claro que pode. A Bíblia diz que se o ladrão, ele vier e não atar, não amarrar, né, os donos da casa para roubar, ele não vai roubar, ele tem que mobilizar os donos da casa. Correto? Então, tem que mobilizar. A primeira coisa que você tem que fazer é imobilizar os demônios. Por isso que você tem que buscar sabedoria. Agora, o que eu vou fazer? Então, veja bem, então você vai buscar sabedoria, você vai chegar e vai dizer, em nome de Jesus, toda a legião está amarrada. Escuta, Deus, em nome de Jesus, os demônios obedecem em nome de Jesus. Os demônios também vão embora pelo poder que é no sangue de Jesus, embora o sangue de Jesus é para nos purificar de todo pecado. Mas ele vai também, porque o diabo não consegue. Veja bem, então a primeira coisa que você vai pegar, vai dar ordem, né? Dar ordem aos demônios para eles estar amarrados, seja lá quem for. Pôs a mão
Você que é obreiro, você ungiu. Você que não é obreiro, você pôs a mão. E a primeira coisa, não é, irmão, não é pegar e falar, tá amarrado em nome de Jesus. Tá amarradinho. Tá amarradinho. De repente você tá fazendo uma música quando tá amarradinho. Não. Tá amarrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te amarro. Você já viu como é que você chama a atenção de uma criança? Como é que você raia? Quando a criança é teimosa, você solta uma ira. Irá pode, né? Sobre a criança, o que for. Ireis, mas não pequeis. Para o diabo você não solta ira. Para o diabo você solta ódio. Tá amarrado em nome de Jesus. Então ele vai sentir aquele impacto e o poder de Deus vai amarrar ele. Então os anjos do Senhor vêm e amarram ele. Já manda ele pôr a pata para trás, não é mão não. Diabo não tem mão. Quem tem mão é a imagem e semelhança de Deus. Certo? Diabo tem pata. Pata. Põe as tuas patas sujas para trás em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Ele vai colocar. Ele colocou, ele já está dominado. Por que você tem que fazer isso? Porque se você fazer igual essas igrejas, que chega, o demônio manifesta, e ela deixa o demônio quebrar tudo, o diabo vai pegar essa pessoa, essa vítima, vai bater a cabeça dela na parede, vai matar ela, e a igreja vai responder por homicídio culposo ou doloso. Porque se você tá ali, nós vemos um vídeo aqui na internet, que uma tal de pastora foi expulsar o demônio, né, de uma mulher, de um homem. O pastora convidou lá, e a pastora foi expulsar o demônio. E ela, com a vida desconcertada, o cara se manifestou, e sabe o que aconteceu? Deu-lhe uma pesada na perna dela, que quebrou o fêmur dela, exposto para fora, o pé dela ficou de pendurado. Olha aí no YouTube, digita aí no YouTube que você vai ver, né, o pé dela todo de pendurado. Saiu aquele ossão, quebrou no meio. A pele ficou só na pele. Levaram o camarada para a delegacia, chamaram a pessoa para a delegacia, querem condenar o rapaz. Ele não tem culpa não. Claro que o demônio está nele, tá, mas não foi ele que quebrou, foi o diabo que usou ele. Então a igreja que se vire, a igreja que tem que se virar. Se ela foi mexer com o demônio lá e não teve autoridade, o problema é dela. Por isso que muitos pastores apanham, por isso que muitos pastores têm medo de chegar e expulsar demônio, por isso que muitos pastores falam que o demônio não entra na igreja dele. Sabe por que não vai entrar? Porque ele tem que sair, ele já está lá dentro. Por isso que muitos têm medo de chegar e expulsar demônio, né? Então veja bem, então tem pastor que corre de demônio, tem pastor que ensina as ovelhas, nós não podemos falar no nome do demônio, nós não podemos falar no nome do diabo. Ah, então peraí, Jesus ele veio para quê? Para falar de um desconhecido? O inimigo de Deus é desconhecido? A minha Bíblia diz que ele chama diabo, Satanás, Lúcifer nas traduções antigas, né? Mamon, demônios. E aí agora nós encontramos as legiões que são batizadas nos centros de umbandas e quibanda e candomblé com o nome Exu Caveira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Giramundo, Capa Preta. Pastor, como é que o senhor sabe tudo isso? Eu trabalho com libertação, meu irmão. Eu trabalho com libertação. E quem trabalha com libertação aprende. O campo de batalha. Campo de batalha é campo de aprender. Certo? No exército brasileiro você tem que aprender até mesmo comer raiz. Escolher as madeiras que tem água para beber. E no campo de batalha, irmão, não é 25 anos que eu faço esse trabalho. Eu nunca passei vergonha com Satanás. Eu nunca. Nunca passei vergonha por ele. Ele contra mim. Todas o Senhor Jesus me deu honra até aqui. Nunca passei. Ao contrário, aqui no meu bairro, na minha cidade onde eu moro, as igrejas aqui me conhecem muito bem. E as próprias pessoas falam que não vêm no meu ministério porque sabem que o poder é forte. No meu ministério, só das pessoas às vezes passar diante da porta, a porta fechada, as pessoas caem endemoniadas lá. Por quê? Porque tem 2 querubins lá que metem a espada, aqui você não passa não. Então, irmão, uma coisa que o cristão não pode ter medo, a temer, é demônio. Jesus não chamou covarde, chamou valente. Tem muito pastor pé de chinela aí, barrigudo, que só sabe só comer, não sabe o caminho do jejum e da oração. Depende de uma oração, é cheio de doença, cheio de enfermidade, cheio de comprimido, vai pro médico todo dia tá doente, os seus membros, suas ovelhas tá tudo doente, tudo tomando remédio controlado, tá tudo morto espiritual, e ele tá lá pregando que Jesus cura. Jesus cura quem? O Jesus que ele tá pregando é um Jesus que eu não conheço, porque aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Veja só, é possível que uma pessoa se adoeça? É possível. Agora, se você tem fé, essa doença não pode estar na tua vida.
Se você quer apresentar um Jesus, como é que eu posso falar que Jesus me curou? Como é que eu posso dizer que Jesus te cura do câncer se eu estou com câncer? Como é que eu posso dizer que Jesus te liberta do cigarro se eu sou viciado do cigarro? Como é que eu posso dizer que Jesus te liberta dos remédios se eu tenho uma farmácia na minha casa? Então, onde que eu estou enquadrado? Eu estou enquadrado como mentiroso. Apocalipse 22, 15, 16, 17, 18, ali para frente. Os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Então eu estou pregando um Jesus romano, um Jesus que não faz milagre, um Jesus que não tem poder, um Jesus que não manifesta, um Jesus que os demônios estão lá fazendo e acontecendo e até mesmo sentando no púlpito com eles. Esse Jesus é chamado um Jesus romano, não o Jesus de Nazaré, o Jesus judeu. Porque Jesus de Nazaré, o Jesus judeu, ele tem poder e tem autoridade. Aonde ele entra, Satanás não tem que ficar. Aonde o Senhor Deus ele entra, não tem espaço para Satanás ficar. E quando Jesus chega, Satanás tem que reconhecer, sabe por quê que ele tem que sair da alma? Porque Jesus comprou, lavou e remiu aquela alma. Então o Satanás sabe que aquela alma não pertence a ele. Que aquela alma ali é de Jesus. Todas as almas do mundo inteiro é de Jesus. Satanás não tem nenhuma oportunidade. Aí o diabo olha pra tua cara de pastel, que diz que é pastor, que só sabe estudar a letra tá matando você. Aí uma pessoa chega, pastor, ora pra mim que eu tô com dor de cabeça. A pessoa entra com dor de cabeça e sai com o pescoço arrancado. No meu ministério não tem isso não, irmão. Se você vier no meu ministério, eu te dou permissão você entrevistar cada um da minha igreja. E se eu apontar esse aqui, não, esse aqui cai porque tá no trabalho de libertação. Mas se eu pegar e mandar você ir lá e você chegar a entrevistar todos eles largaram remédios controlados. Todos eles estão livres dos demônios. Olha, tem uma irmã que ficou liberta 3 anos de tanto expulsar demônio, agora que ela vai batizar. Mas eu vou te dizer uma coisa. Jesus, ele chamou homem valente. Apocalipse 21, 8 diz assim, os medrosos, os tímidos, covardes não entrarão no reino de Deus. Então tem crente aí, tem pastor aí que ensina para os seus membros, não fala no nome do demônio não, porque você está trazendo ele para tua casa. Se você tiver com a vida errada, vai vir a legião mesmo. Mas se você tiver autoridade, quando você abre a boca para falar no nome do demônio, queima ele. Porque quem tem poder, quem tem unção, Satanás tem que se ajoelhar, Satanás tem que conhecer o teu nome lá no inferno. Ah, não é o nome de Jesus? Claro, meu querido. Porque a Bíblia diz que quando Jesus chamou a gente pelo nome, o diabo tem que respeitar. Isaías 43, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Então quando Satanás sabe que Jesus te chamou pelo teu nome, ele tem que se ajoelhar. Porque a minha Bíblia diz em Lucas 10, versículo 19, eis que vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. O diabo aqui na terra, ele tem que te respeitar. Ele tem que saber que ele não pode meter as caras com você. Ele tem que saber te conhecer o seu fogo quando você vem a 2 quadras ao encontro de pessoas que estão possessas por ele para serem libertos. Mas você é traidor. Você que tem igreja que diz que expulsa demônio, mas os demônios não saem. Você que tem medo de expulsar os demônios. Os seus membros estão todos cheios de demônios. Os seus fiéis estão tudo endemoniados. E você não tem poder de autoridade nem de expulsar a sua vida, nem da sua vida. Teus filhos são mais mundanos do que a própria igreja. Teus filhos são tudo endemoniados. Você é endemoniado, sua mulher é endemoniada. Você vive em guerra, em briga, em discussão dentro da tua casa, vai para a igreja com a cara de Satanás lavado lá, com essa cara bandida lavada, e vai lá fazer o culto de adoração. Na verdade não é mais nem chamado culto, é chamado reunião. Hoje vai ter reunião. Capeta aqui não entra não, irmão. Capeta aqui não vai entrar não. Claro que não vai entrar. Não cabe mais capeta aí. Como é que vai entrar se já tá cheio? Tem capeta empurrando o outro e ele fala, não, tem como você entrar aqui não, que já tá cheio. Capeta tem que sair. O demônio tem que sair daí. Então você que se acha que é pastor, que acha que ser pastor é muito bom, que anda de helicóptero, de carrão, que come do bom e do melhor, enquanto as suas ovelhas come disco voador, come ovo, né? Enquanto ela está passando lá uma enfermidade, está sofrendo, você não tem autoridade de ir lá e expulsar os demônios que estão na vida dela. Ela tem uma farmácia dentro de casa. O nome dela agora é Araújo Casal, ou Araújo Caseiro. Tem uma Araújo Caseiro dentro de casa. Correto? Tudo que você quiser buscar na casa desse irmão, desse pastor, lá tem. Pastor, tem diclofenaco? Tem. Tem gadernal? Tem. Tem dipirona? Tem anador? Tem tarja preta? Tem tarja vermelha? Tem. Você é o doutor dos remédios satânicos.
Suas ovelhas estão doentes. Você não tem autoridade de fazer o trabalho de libertação digno. Você não paga preço. Jesus confiou em você. Você quer o quê? Você quer só engordar a sua conta bancária. Você quer só engordar, entendeu? Só os desejos da carne. Seus finais de semana são nas noitadas, nas praias, são nas pizzarias, na churrascaria. Não sou contra. O pastor que vive da obra tem que viver, prega a obra, tem que viver da obra. Mas você é mercenário. Pastor que vive da obra não vive no luxo igual você vive, não. A Bíblia diz, não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça corrói, o ferrugem come, aonde o ladrão entra e rouba, juntais tesouro no céu. Você tem tanto tesouro aqui na terra, que cada esquina você tem uma mansão. Cada esquina sua igreja tem uma mansão, tem fazenda, tem gado. Quem diz que os levitas podem ter herança na terra? Quem diz? Você ter sua casa para morar é digno. Você comer do bom e do melhor é digno. Agora você juntar tesouro nessa terra, você é mercenário. Você é maldito. Jesus vai te pegar. Jesus vai te pegar. Você pode ter certeza. O juízo contra ti está chegando. As almas que ele confiou em você. Você é mercenário. Jeremias 23. Ai dos pastores que dispersam minhas ovelhas. Você tem dispersado elas da verdade. Elas estão doentes. Elas estão gemendo. Elas estão possessas. Elas estão cheias de remédio controlado. O diabo está sentado no altar e Jesus está por lá de fora. E você não quer nem saber. Quando uma irmãzinha ou um irmãozinho te procura você para receber uma oração, você capou o gato, sumiu. Você entra pela porta da frente na hora que chega para todo mundo ver e sai pela porta do fundo na hora que termina o culto. Você é o famoso. Você só quer fama. O meu Jesus está voltando. Você não vai subir. É você que eu estou falando. Estou dizendo para você. Você não vai subir. Você vai ficar. Essas ovelhas que estão doentes, endemoniadas, elas vão te rasgar no dente. Seu mercenário do inferno. Traidor Judas. As ovelhas estão gritando. Você está com as pornografias dentro da sua igreja. As mulheres andam de qualquer maneira. Anda mostrando seios, mostrando as nádegas, mostrando tudo. Veste as calças apertadas. Veste as roupas sensuais. Você não apacenta fiéis, você apacenta a pombagira. A Jezabel. Você é um Jezabel. A sua esposa anda igual a árvore de Natal. Se chorar, as lágrimas derramar, suja toda a maquiagem. Você é mercenário. Jesus vai dizer para você, apartai-vos de mim que eu não te conheço. O meu rei, o meu Cristo, ele vai chegar e vai falar isso contigo. O meu Deus, ele vai falar contigo. Apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo eterno, porque eu não te conheço. Você é um vagabundo gospel. Você é um bandido gospel. Um ladrão gospel. Você tem comido as gorduras das ovelhas do Senhor. Mas eu estou ensinando aqui os verdadeiros pastores destruir essa sinagoga de Satanás. Eles vão do meio seus. Jesus vai tirar e vai levantar pastores e grandes missionárias por esses dias poucos que nós temos na terra, se ainda assim der tempo. E eles vão fazer o trabalho que Deus te deu para fazer, você não faz. Você só quer saber de quanto que deu de dízimo, como está a tesouraria. A faculdade dos filhos. Vocês são mercenários. A minha Bíblia diz, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Eu vou dizer aqui, não sou contra dízimo. Ah, mas o dízimo está no Antigo Testamento. Para você que pensa aí, eu sou ignorante, estúpida, estuda a Bíblia. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia diz assim, olha, que Deus, que Jesus, ele veio nessa terra, não foi para revogar as leis. Se ele não foi para revogar a lei, você ia falar assim, eu vim para revogar a lei e só fazer a graça. Concordaria com você. Mas ele disse assim, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-las. É como uma emenda, meu querido. Ele veio fazer uma emenda no tempo da graça. A lei que não te dava defesa e te matava, ele veio te defender para você viver ainda. Assim como as leis brasileiras. Você mata, você tem uma defesa ainda. Você tem o direito ainda de algum benefício. Então o dízimo é bíblico.
O animal que fala para você que não é porque ele está sendo usado pelo diabo para fazer você virar ser um ladrão não contribuinte, um ladrão que rouba de Deus, não entrará no reino de Deus. Então, essa é a teologia de Satanás, que está no YouTube aí te ensinando você não dizimar, porque ele quer fazer você ir contra Deus, você amaldiçoar Deus. Você amaldiçoa Deus quando você não devolve. Deus não volta atrás. Quando você não devolve o que é de Deus, é uma bola que quica da maldição. Vai lá em Deus e volta e bate em você. Você não pode amaldiçoar Deus. Quem amaldiçoa você é você mesmo. Então veja bem, o que eu quero dizer para você neste momento é isto aí. O que você precisa fazer é consertar sua vida. Pregue a partir de hoje a verdade, porque o arrebatamento está surgindo. Você tem medo de pregar o arrebatamento? Sabe por quê? Você tem medo de pregar a verdade, de falar que isso é pecado, que aquilo é pecado, que as mulheres andam do jeito que está andando, né? Igual as prostitutas de Jezabel. Sabe por quê que você está com medo? Porque você vai ter uma grande dívida. As pessoas que acreditam em você vão embora, vai te abandonar. Os dízimos altos vai cair e você vai então pro seu nome pro SPC, você vai para ser preso, porque você tem dívidas que faz pro seu ego. Ezequiel 34 fala contra você. Você é osso seco. Você é osso seco. Você é osso seco. Lá em Ezequiel 37 você é osso seco. Você não tem nada, você é vazio, a sua igreja é vazia. Sua igreja é Esmina, é Pérgamo. Sua igreja nunca foi Filadélfia. Então, irmão, é assim. Chegou então, orou, jejuou, agora manifestou alguém, você pega e diz, em nome de Jesus, está amarrado. Nesse momento, o Senhor Jesus vai ouvir sua voz. Outra coisa, existem muitos pastores aí que são contra e falam, não, que o pastor não pode ficar entrevistando o diabo e pôr o diabo famoso. Meu querido, antes de você nascer, o diabo já era famoso. Antes da mídia nascer, o diabo já era famoso. O diabo já existia nessa terra, lá no céu como um anjo de luz, aqui embaixo como um anjo das trevas. Então ele já existia. Então eu vou dizer uma coisa, o que é que acontece, certo? Por que nós temos que perguntar o nome do demônio? Se você não perguntar o nome do demônio, você não vai saber onde está a raiz. Se você não perguntar o nome dele e não se revelar, como que você vai saber quem fez o trabalho? Vamos ver se a Bíblia prova o cristão perguntar, o que está fazendo o trabalho ali, perguntar o nome do demônio? Vamos ver. Mateus capítulo 5, versículo 6. E quando viu Jesus, esse é o endemoniado de Gadara. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou quando Jesus mandou sair. Aí o bicho resistia ali, porque o bicho, na verdade, ele tentou resistir, Jesus permitiu, entendeu? Para quê? Para que a gente aprendesse com ele. Não que Jesus não tenha autoridade de mandar só de passar, só de soprar. Então, no versículo 9 diz assim, e Jesus perguntou então assim, e perguntou, qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muito. Então você viu aí que Jesus, quem perguntou? No versículo 9. E Jesus perguntou. E perguntou-lhe Jesus. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Quem perguntou isso aí? Para você falar que a pessoa não pode perguntar o nome de um demônio que está lá. Aí o demônio disse, Legião é o meu nome, porque somos muito. Agora eu vou te dizer uma coisa. Quando você pergunta o nome do diabo, do demônio que está ali, e se ele fala para você, em nome de Jesus, você está cheio do poder e unção, pode acreditar, irmão. Porque Satanás, ele não mente quando manda ele falar em nome de Jesus. Ele não mente. Na presença do Todo-Poderoso, o nome de Jesus tem poder. Certo? Então esse nome tem poder. Esse nome tem poder e o diabo tem que falar. Se é no nome de Jesus, o diabo não te mentiu. Se ele falar, não, é o filho dele que fez. Ah, tá acusando. Em nome de Jesus, se você perguntar. Certo? Agora é claro que o diabo costuma usar estratégia. Às vezes ele resiste no nome de Jesus e fala, não sai. E você vai repetir no nome de Jesus até que ele pega e fala, sai. Certo? Às vezes ele tenta enganar. Ele tenta enganar. Mas no nome de Jesus, o diabo não pode mentir, porque a batalha vai ficar ali e você vai perguntando em nome de Jesus, você vai ter que falar. Ah, foi o pastor dessa igreja. O Espírito Santo de Deus já fala. Ele mentiu? Ele está mentindo, mas ele sabe, na verdade, que ele tem que falar a verdade. Ele não vai poder sair dali sem falar a verdade. Então você enfaticamente, porque se ele mentiu ainda, porque você não usou a autoridade do nome de Jesus ainda sobre ele. Então você usa a autoridade e ele vai falar a verdade. Então, os demônios rogavam ali, muitos que não enviassem para fora daquela cidade ou província. Né? E andava ali pastando no monte uma grande manada de porco.
Então, Jesus e os demônios rogaram-lhe que mandasse ele para aquele porcos, que ele tinha quase 2.000 porcos. Então, você vê aí que Jesus, ele perguntou o nome. Eu quero dizer que uma legião, como era legiões, está no plural. Está no plural, como era legiões, está no plural. Uma legião, não, na verdade tinha legião, ele falou legião, né? Legião. Mas quando é legiões, está no plural. Muitas das vezes fala assim, somos legiões. Outro fala, somos legião. Quando ele fala legião, está no singular. Legião significa 6.000 demônios. É contado na teologia é contado 6.000 demônios. Quando fala legiões, é porque tem muito mais de 6.000 demônios. Se você perguntar quantas legiões tem aí, aí ele vai falar 7 legiões. Aí você multiplica 7 vezes 6, 6 vezes 7, né? 56, 52? Sei lá. Isso aí. Né? Não estou muito bom para fazer conta. Então você multiplica. Então, se falar assim, são 2 legiões. Aí eu vou agora para matemática melhor. É 14.000 demônios. Então vai ter 14.000 demônios naquela pessoa. Pode, pastor? Pode. Legião. Uma legião tinha 6.000 demônios. Foi 6.000 demônios que Jesus expulsou. Então veja aqui que nós vemos também que o próprio Jesus, ele nos mandou ir. Ele disse lá em Marcos 16, que diz assim, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais, versículo 17, seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, veja que no nome de Jesus, você expulsará os demônios. Certo? Então, essa é a autoridade. No nome de Jesus você curará. No nome de Jesus se você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Você orou, por isso que você deve orar em tudo que te dão para comer. Então veja bem. Então nós vemos aqui agora, né, que o Senhor, ele nos deu autoridade. Pegarão nas serpentes. Muitas pessoas, tem um lunático que morreu aí, sei lá, e matou muita gente, que ele pegou e falou assim, a Bíblia diz que nós pegarão em serpente. Eu fui pegar a serpente picou e muitos deles morreram. Não, pegarão em serpente, irmão, quando a Bíblia diz pegarão em serpente, significa que, na verdade, quando uma pessoa está amarrada e demoniada, e é um Lúcifer que está ali dentro, você terá a autoridade de conduzir aquele corpo com a mão, mesmo amarrado, onde você quiser. Você está pegando diretamente numa serpente. Porque Satanás, ele é uma serpente. E tem outras traduções também, outras formas, né, que nós sabemos que pegam em serpente. Mas essa é uma da forma que nós aqui falamos. Porque quando uma pessoa, um Lúcifer está manifestado numa pessoa, está manifestado ali uma serpente. Então, vocês pegarão em serpente, né, espiritualmente falando. Pegarão em serpente. Quando você, porventura, dá ordem ao diabo, você pegou ela. Quando você fala, está amarrado em nome de Jesus, você pegou ela, você prendeu essa serpente. Pegarão em serpente, então você prendeu com a palavra, a corda espiritual amarrou. Então você prendeu uma serpente. Aí Satanás, ele diz, é Satanás que está aí e tal, aquilo outro. Então você vai perguntar o nome daqueles demônios, e o demônio vai falar. E você vai perguntar quem é o cabeça, porque o cabeça tem sempre o seu capitão. Veja que muitos reis na Bíblia foi para a guerra, né? E o que aconteceu? No caso, Saul morreu, Saul era rei, matou Saul, a guerra acabou. Se matar o presidente do Brasil, né, a guerra acabou. Se matar o presidente dos Estados Unidos, a guerra acabou numa guerra. Então você tem que mandar, manifestar o cabeça, em nome de Jesus. Você é o cabeça aí? Não. Quem é o cabeça? Fulano de tal. Então manifesta o fulano de tal. Então você vai investigando. O cabeça que comanda a legião, se você manda o cabeça embora, toda a legião vai embora. Mas se você ficar ali mandando um por embora, você vai ficar dia e noite e meses ali. Né? Então, assim como eu disse aí no início do vídeo, que me chamaram para me expulsar um demônio de uma jovem, 12 pastores, lá tinha pastor da Universal, da Quadrangular, da Assembleia de Deus, da Batista, da Deus e Amor, vários, não sei porquê. A única coisa que o diabo me disse que não foi embora, que ele escondia com a oração deles, porque eles estavam em pecado. Então, e um padre também. O diabo pegou a cruz do padre lá, o das freiras lá, e quebrou tudo, jogou fora. Aí trouxe para mim, na minha casa, que eu fui
e fui lá na casa da mulher, em nome de Jesus oramos. 3 dias orando para que os demônios deixassem ela. O diabo me ofereceu casa, me ofereceu tudo. Sabe por que esses pastores se corrompem? Porque o diabo oferece para ele ouro e prata. Ofereceram para Jesus, Jesus rejeitou, aí oferece para as igrejas, para os pastores vão e aceitam. E quando eles aceitam, eles têm rabo preso com o diabo, rabo preso com política, maçom, satanista, né? Aí eles não podem pregar a verdade. Se eles pregar a verdade, não tem mais como, porque eles já traíram milhares de pessoas. Então veja só, se eu trair os membros do meu ministério e depois passo 10 anos pregando mentira para eles e querer consertar num dia, a igreja vai ficar vazia, eu vou apanhar, né? E nunca mais vou ter a confiança deles. Então veja aqui, que eu quero dizer para você neste momento, né? Que as pessoas, para fazer o trabalho de libertação, é isto. Primeira coisa, você amarra em nome de Jesus, né? Pergunta qual é o nome, quem é o cabeça, correto? E sempre com autoridade e voz mesmo, bravo, não é mansinho não, porque não vai sair não. O bicho tem que sentir que você não está com medo dele. Se você mostrar que está com medo dele, ele vai rir da sua cara. Então, a pombagira, muitos resiste, mas você vai ter que ficar ali. Vai ter dia que você vai ficar 2 horas num demônio, mas aí você não pode perder a batalha. O diabo muitas das vezes chegou para mim e falou assim, você já está cansado, né? Falei, a carne está cansada, mas o espírito está forte, está novo, em folha. Aí eu fui, detonei ele em nome de Jesus. Saiu. Venci. O cara uma vez entrou correndo dentro da minha igreja com a faca na mão. Na hora que ele veio com a faca na mão, eu dei uma ordem em nome de Jesus, ele caiu, bufo, no chão. Se eu fosse contar aqui experiência, né, irmão? Deus tem me guardado até aqui. Então, o que eu quero dar conselho é isso aí. Como expulsar os demônios, né? Então você vai expulsar em nome de Jesus. Às vezes, você fala em nome de Jesus, o diabo não sai. Você tem que, muitas das vezes, pedir ao Senhor para que mande um querubim. Um querubim, irmão, ele é mais alto do que o arcanjo Miguel. Um querubim é maior do que de poder, de força, ele é maior do que o arcanjo Miguel, assim, na hierarquia. Com um anjo do Senhor acabou com este mundo. Um anjo do Senhor matou 180 mil inimigos de Deus só numa noite. Mas um anjo do Senhor, eles são respeitáveis. Eles têm poderes que Deus dá para ele, mas eles têm poderes limitados ali. Dali, é tipo a hierarquia. Tipo, tem o diácono, o presbítero, o pastor, cada um tem seu poder, não é isso? Assim também são os anjos do Senhor. É por isso que você tem que saber usar a hierarquia dos anjos para você pedir a Deus ali. Então você está expulsando em nome de Jesus. Miguel, mete a espada. Miguel é um anjo guerreiro, então você pode invocar em nome de Jesus para Jesus mandar Miguel para guerrear. Gabriel pediu para mandar Miguel, você também pode. Então você pede, Jesus, manda Miguel. Mas só que é o seguinte, Miguel é um anjo que locomove rápido. Ao mesmo tempo que o Miguel está metendo a espada ali, você vê que dá um tempo ali que o diabo se repõe. Porque Miguel foi chamado em algum lugar da parte do mundo, ele vai lá guerrear com o demônio e ele vai, né? E ele também dá ordem a alguns anjos para que fique guerreando ali enquanto ele volta. Então ali você vai dando ordem. Aí quando existe demônio que não resiste, que resiste tanto, né, que Miguel está guerreando e tal, aquilo outro. Então aí você tem que pedir ao Senhor usar. Aí é que entra, lembra que eu falei que você tem que pedir sabedoria a Deus? Você tem que pedir discernimento? Então aí o Senhor Jesus vai agora, né, você vai pedir ao Senhor agora o quê? Um anjo querubim. Porque o anjo querubim é um anjo que guarda, é um anjo de guarda, mas ele guerreia. Só um anjo que o Senhor colocou lá no Jardim do Éden, né, 4 anjos com a espada flamejante ali, ele colocou querubins ali. Então esses anjos, ele vai vir e vai guerrear. Mas quando é Lucifer, incorporado numa pessoa, Lucifer resiste. Correto? Uma vez eu fui expulsar Lucifer da vida do jovem, e eu pedi a Jeová, manda 13 querubim aqui. Né? Não, eu falei, Jesus, manda 10 querubim aqui. Não, 10 não, 1 querubim ou 2 querubim. Manda 2 querubim aqui. Eu falei assim, manda 10, ou manda 13. Eu olhei e falei assim, você acha que eu vou fazer o seu pedido, Satanás? Jesus, retira teus querubins e desce o Senhor mesmo. Aí pronto. Aí Jesus chegou e detonou. O pastor está mandando em Jesus? Não, irmão, é sabedoria e discernimento. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você usar, a Bíblia diz que a fé, tudo é possível que crê. Eu creio. Jesus então desceu pessoalmente. Eu me lembro de vários momentos que o próprio Jesus desceu para guerrear contra Lucifer. Lucifer ajoelhou, implorou, foi embora. Então, irmão, você tem que usar a experiência espiritual. Se o querubim está guerreando ali, você pede agora, Jesus, está resistindo? Manda o serafim, anjos que ardem em fogo, anjos que louvam. Esses anjos são mais poderosos do que os querubim. Então esses anjos já vai entrando semeando fogo no cão. E o negócio fica bom demais, irmão. Irmão, uma coisa que eu gosto em nome de Jesus é expulsar esse bicho. Uma coisa que eu gosto em nome de Jesus é ver esse bicho gritar.
E eu gosto mesmo. Vê meus vídeos lá no canal Jesus é que Liberta, lá que você vai ver. Vê lá. Vê lá se você está pensando que eu estou mentindo. Digita aí Jesus é que Liberta e vai lá, visita lá. Tem uma bandeira, você clica na bandeira, é aquela bandeira. Jesus é que Liberta. Você vai ver meus vídeos. Então veja bem. Então você, né, vai fazer esse trabalho. Você que tem óleo, vai chegar e vai ungir. Você que é pastor, que é membro, que é presbítero acima, né? Quando vai fazer um trabalho de alguma pessoa que comeu bruxaria e tal, aquilo outro, que está muito difícil, que a pessoa está cheia de enfermidade, né? Você ora a Deus e dá óleo ungido para ela. Manda comprar uma latinha daquela de azeite e oliva e vai fazendo uma campanha todo dia, todo culto, dá uma colherzinha pequena para ela tomar, para Jesus ir desfazendo a macumba e a feitiçaria. Ora na água dessa pessoa, consagra ela, pede Jesus para colocar a gota do sangue dele. E aí, meu irmão, você vai se proceder. Certo? E em nome de Jesus você vai guerrear e vai mandar esse demônio tudo embora. Então peça ao Senhor quantos querubim precisar, quantos anjos serafim precisar, quantos anjos do Senhor precisar. E se quiser, fala com o teu próprio rei. Jesus, venha me socorrer aqui. Venha o Senhor mesmo guerrear contra esse animal. E ele vai. Ele vai, Jesus vem, desce e o bicho vai embora. E outra, vou dizer uma coisa. Não mande o demônio para as províncias, não, para as cidades, não. Não manda o demônio para dentro do Brasil. Não, mande o demônio de volta para a sua casa, né? Lá para o inferno, para a sua morada profunda. Eu ordeno, em nome de Jesus, pede os anjos Gabriel, querubim, pede os anjos Miguel, dá ordem em nome de Jesus, fala, Miguel, Gabriel, em nome de Jesus, querubim, em nome de Jesus, arranca esse demônio, leva lá para dessas trevas e deixa ele lá. Os anjos podem. Agora o que não pode é o que esse pastor aí está fazendo aí, né? Que chega, a pessoa cai aí, possessa, e ele invoca o anjo Gabriel e fala, anjo Gabriel, pega a alma dela aqui, leva ela e deixa ela torturando lá no inferno. Isso não é um anjo Gabriel que ele está invocando um demônio para levar ela lá. Isso aí, irmão, você tem que ter vigilância, viu? Que nem todos que dizem Senhor entrarão no reino de Deus. Então essas pessoas que vestem de pai de santo, você tem que ter cuidado. Viu? Entendeu? São pessoas que, na verdade, se eles não foram pai de santo, eles estão sendo. E se eles estão trazendo costume de outro ministério, eles estão trazendo costume de uma sinagoga de Satanás. Então veja os escândalos que está acontecendo nessas igrejas que antes preservavam a doutrina e hoje está uma baderna. Não adore placa, não siga placa, não siga homem, não siga líder. Não adore líder, não adore falso profeta, não adore esses mentirosos. Adore somente a Jesus. Então esta aí é a minha razão que eu estou dizendo para você, né? Como se preparar, como expulsar demônio, como fazer um trabalho correto de libertação, né? Se porventura, né, a pessoa estiver muito carregada, se você for obreiro, o presbítero acima, vá, unja a casa desta irmã, o quarto, cozinha, móvel, carro, tudo, unja tudo, durante 7 dias, ou mais 7, faça a campanha, para essa vida ser liberta. Se essa pessoa toma remédio controlado, vai dando água ungida para ela tomar, vai orando e repreendendo os demônios que controlam o remédio. E essa pessoa vai ficar livre, porque o remédio controlado é demônio. Então você vai orando, vai pedindo ao Senhor e o Senhor Jesus vai libertando. Mas manda essa pessoa aí, se ela não quiser ir na igreja, né? Aí é porque na verdade não quer. E você, né? Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de jejuar, não deixe de andar sempre atento para qualquer momento. Jesus está arrebatando a noiva e isto pode deixar você para trás se você não estiver preparado. Não alegra porque você expulsa demônio, não alegra porque você cura, em nome de Jesus, não alegra por causa disso não. A Bíblia diz, alegrai-vos, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Eu me alegro porque o meu nome está escrito no livro da vida. Não é porque eu expulso demônio em nome de Jesus e curo, não. Porque muitos que expulsam demônio em nome de Jesus vai ficar aqui, certo? Então esses pastores aí que é covarde, que anda, né, para cima e para baixo, não sabe o que é jejum e oração, né? Fica aí incentivando seus membros a participar de time, a jogar time de futebol. Crente que anda no time de futebol, irmão, crente que joga, que torce para time, ele é maligno, ele é maléfico. A Bíblia diz, não assentar na roda dos escarnecedores. Você está comendo no prato do diabo, então você também é dele. Você também é dele. Quando você vibra, quando você vai para um campo de futebol, quando você joga futebol, quando você torce para o Cruzeiro, para essas pragas de time aí, você está amaldiçoando a sua própria vida e você não vai subir. Porque todos esses times, todas essas coisas são consagradas ao diabo. Então, fica aqui o meu aviso. Eu espero que eu não tenha esquecido nada. Depois que você mandou embora os demônios, aí você vai orando. E outra, irmão, para você ter certeza que a pessoa ficou liberta naquele momento, não deixe dessa pessoa fazer a confissão. Manda ela levantar a mão e falar assim, estou liberta pelo poder que há no sangue de Jesus. Se ela fala, estou liberta pelo poder e travou
tem demônio. Você continua queimando ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai mandando fogo nele. Se porventura, né, o demônio resistir, faça da tua Bíblia uma arma poderosa. Eu faço da minha Bíblia um canhão. Eu faço da minha Bíblia uma metralhadora. Eu faço da minha Bíblia uma espada de fogo. Eu chego no pescoço da pessoa, só coloco assim, e em nome de Jesus declara a degolação do diabo, e acontece. Tudo é possível que crê. Isso não é heresia, não. Isso é poder, unção. Quem fala que é heresia é porque tem inveja, porque o Espírito Santo de Deus não alcançou ele. Mas lembre, você só tem essa intimidade se buscar o batismo com o Espírito Santo. Você só tem essa intimidade se o Espírito Santo de Deus manifestar na tua vida. Você tem que ter o Espírito Santo. Se você não tiver, não tem como. E de pôr todo mundo pregar o evangelho é quem tem o Espírito Santo. Quem tem, pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo. Não, e agora? Vai orando, pedindo ao Senhor, vai fazendo esse trabalho, porque no meio desse trabalho o Espírito Santo pode manifestar na tua vida. Tá bom? Então esta é a razão. Deixa o teu like. Eu acho que não tem mais nada aqui, né? Ore em tudo que você for comer. Você está na lanchonete, ore. Você está na casa de alguém, ore. Está na casa do seu pastor, ore. Ore em tudo. Ore em tudo. Tanto no voz alta como no pensamento. Repreenda o demônio que está na mente. Existe Lucifer, irmão, ele não entra no corpo geral, ele fica na mente da pessoa. Correto? Na cabeça da pessoa. Então, repreende os demônios. Pede a Jeová para cobrir a mente daquela pessoa com sangue. Para blindar com sangue. Aí você vai ver um resultado, né? E ore todos os dias pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos. Coloque a foto das pessoas que você quer ver libertas debaixo do teu joelho. O nome dela debaixo do teu joelho quando você for orar de madrugada. Certo? E vai enfraquecendo. Diga, pede ao Senhor para colocar uma muralha de fogo, porque a Bíblia diz que Deus é muralha de fogo diante do seu povo. Pede a Deus. São muitas estratégias. Espero que aí isso te ajudou. Espero que você passe a fazer esse trabalho. Vá, liberte as pessoas em nome de Jesus, né? Ore pelas pessoas em nome de Jesus, pela cura, né? As pessoas que tomam remédio controlado, decrete a cura, né? Vai fazendo teste, dando água para ela ungida. Não manda a pessoa jogar o remédio fora. Não mande, não mande. Deixa a pessoa, faça um teste sem tomar e deixa o remédio quietinho lá, né? Se a pessoa tiver fé, ela vai ver que ela está liberta. Se ela não tiver, ela vai tomar um remédio. Aí é a fé dela, não é culpa sua. Então fala, ó, deixa o seu remédio quietinho. Quando você vê 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, sei lá, que você vê que você não depende mais do remédio e não está vivendo mais dele, aí você traz para a igreja, para a gente fazer uma cesta aqui, colocar esses remédios aqui e mostrar o que Jesus fez na sua vida. Você entendeu? Então, é isso aí. E quando for expulsar algum demônio, se é mulher de saia, pega um pano, amarra, né? Às vezes, é preciso no início também, na hora que você for orar, às vezes o demônio é tão violento que é como se fosse uma água quente caindo em cima dele, ele toma um susto e sai se batendo em tudo. Se você deixar, pode machucar alguém ou pode você se machucar. Então sempre mantenha os seus obreiros, as pessoas atentas. Aí na hora que o bicho manifesta, então já vai e segura, se não der tempo de você dizer que está amarrado, né? Aí na hora que segurou, você fala, está amarrado em nome de Jesus, joelha. Em nome de Jesus o diabo tem que te obedecer. Aí depois que você dominou, solta a pessoa para ela não ficar doendo o braço. Eu vou dizer por quê eu saí de uma denominação, antes de eu ter meu ministério. Porque me mandaram, eu era auxiliar do diácono. E eu já fui numa igreja dessa, e lá um demônio manifestou. E quando o demônio manifestou, o demônio jogou tudo, cadeira pro ar e tudo. Porque, irmão, você deixar o demônio fazer baderna dentro da casa do Senhor, você é fraco de fé. Tá certo que você vai, e quem mesmo tem unção e poder, voa no bicho e rola com ele. Comigo é assim, não tem disso não. Em nome de Jesus, vai ter que amarrar, e Jeová vai amarrando, amarra Jesus, eu te amarro em nome de Jesus, toda a legião, eu te amarro, tá amarrado em nome de Jesus, tá amarrado em nome de Jesus, pede a igreja para falar, tá amarrado em nome de Jesus, pede a igreja, na hora que você for expulsar o demônio, que você for dentro da igreja ou na tua casa, para dar um tom mais forte também, pede a todo mundo para falar junto com você, sai em nome de Jesus, aí vai sair, certo? Então veja bem, então no entanto você faça isso aí, porque você vai proceder muito bem, correto? Você vai viver muito bem, você vai sair muito bem, vai ajudar muitas pessoas a ser libertas. Ore pelas pessoas repreendendo as bruxarias, macumba e as feitiçarias. Ore para as pessoas falando o nome dos demônios. Toda a legião, toda enxucaveira, pombagira, tranca-rua, Zé Pilintra, Giramundo, Preto Velho, Omulu, né, Capa Preta, pombagira sete sai, pombagira do encanto, né, todos os demônios. Pastor, mas eu não sei esse nome. Mas durante o tempo você vai aprender. E esses nomes que você está ouvindo aqui, pode me falar por quê. Como é que o senhor sabe esse nome, pastor? Porque quando eu expulso eles em nome de Jesus, eles têm que falar o nome dele para mim. Porque existe muitas pessoas que vai expulsar a pombagira está na pessoa, ele está mandando o tranca-rua embora.
Ah, mas eu tenho que mandar os demônios. O demônio tem que ir embora. Não, demônios são todos. O inferno todo é demônio. O demônio não vai sair assim. Se o demônio já recebeu o nome, já deixou de ser um demônio e passou a ter agora um nome, ele deixou de ser pagã, agora ele tem um nome que é chamado no centro. Quando o centro manda ele ir para a vida de alguém, manda pelo nome. Em Chucaveira, você vai lá e faz isso. Tranca-Rua, você vai lá e faz isso. Pombagira, você vai lá e faz isso. Então, esses nomes que tem ênfase aí, que é grande, que é conhecido no inferno e no mundo, então eles são mais poderosos, eles são mais fortes. Então com eles anda a legião. O diabo libera a legião para andar com ele. Então é por isso que você tem que chegar e falar no nome dos demônios. Se você não sabe qual é o demônio, em nome de Jesus, sai ele falar. Fala em nome de Jesus, fala. Pode levar até 10, 20, 30 minutos, 1 hora, ele vai falar. Mete fogo nele, vai queimando, Jesus, põe fogo, põe uma brasa de fogo na minha mão, põe na boca do diabo, põe uma brasa de fogo aqui, Jesus. Abre a boca, Satã, coloca ele, vai abrir, você coloca lá e fala, queima ele por dentro, vai queimar tudo. Né? Aí vai queimar, o bicho vai doido. Veja o meu trabalho de libertação, como é que é. Aprenda um pouco comigo lá no Jesus, no canal Jesus é que Liberta. Tá certo? Né? Digita aí Jesus é que Liberta, vai aparecer uma bandeira no meio de tudo, uma bandeira nacional. Aí você vai lá e clica nos vídeos, você vai ver lá as legiões que a gente expulsa em nome de Jesus. Mas esse aí são experiências de 25 anos. Viu? Isso, você tem que ter autoridade e andar em vigilância 24 horas. Certo? Você não tem que cair, não. Se você cair no conto de uma menininha, a pombagira tentar te encantar, e você cair, você perde a sua unção. Não vai fazer igual esse pastor aí que caiu aí, né? Porque o cair é do homem, né? Mas o levantar é de Deus. Não é que tá na Bíblia, não, mas isso é um dizer, né? Agora, o problema é aceitar ele como líder de novo, né? Então, tá aí no Facebook aí, né, irmão? Mexer com menininha, né? É por isso que eu falo que no meu ministério, qualquer obreiro ou membro ou fiel que tiver Facebook, eu excluo ele, eu tirei foto de comunhão. Facebook é uma arma de matar crente. Facebook destrói até, você viu um líder grande aí caindo aí, né? E tem muitos aí que estão defendendo, né? Pois é. Agora, é claro, que eu não estou dizendo que Jesus não perdoa ele. Perdoa. Só que tem um detalhe. Para ele liderar a igreja de novo, perdeu a credibilidade. Né? A Bíblia diz, devasso, não erreis, porque tudo que o homem semeia, ele colhe. Então, a Bíblia diz que Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Davi pecou e Deus cobrou dele. Né? Então, não erre, irmão, não erre. O meu conselho é esse vídeo ficou grande aí, 1 minuto e 27, vai para 28, né? Mas eu quero que vocês assistam todinho, porque você vai aprender muito, certo? O trabalho de libertação. Então é assim que faz, né? Você que tem autoridade, que é consagrado, ore nas águas. Você que não tem, pode apresentar a água para o seu também e dar essa pessoa, dar tua mãe, dar teu pai, porque o sangue de Jesus, coloca o teu sangue aqui, Jesus vai colocar, tá bom? E se a pessoa tiver uma dor de uma enfermidade, uma infecção, isso, aquilo, outro, Jesus vai limpar tudo, tá bom? Estou te ensinando o que eu sei. Estou te ensinando o que eu sei, porque isso tem dado resultado no meu ministério há 16 anos, e no seu também vai dar. Agora, você que é pastor, que ouviu isso aí, conserta a tua vida, tira esses demônios do altar. Pastores prostituindo, né, fazendo acontecendo, tocadores namorando, fornicando, fazendo isso, aquilo outro, tira tudo, manda toda essa raça embora. Em nome de Jesus você vai prosperar. Que Deus então abençoe a todos, que o Senhor Jesus continue abençoando cada pessoa, né, cada irmão, cada irmã. Nós podemos ver aqui para encerrar que o anjo Gabriel, né, você pode ver que o anjo Miguel, ele veio lá em Judas 1, 9, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, você pode ver aí que era o arcanjo Miguel, que era um anjo-chefe, que guerreou aí com o dragão, né, com o dragão aí, o anjo Miguel, né, guerreou em Apocalipse com o dragão. Então, o anjo Miguel é um anjo guerreiro, é ele que vem para guerrear e expulsar esses demônios aí. Você pode pedir esses outros anjos, mas só ele. Gabriel, ele só fica ali um pouco, mas ele tem que subir para levar as orações. E fica assim o meu aval aí. Deixa o seu like aí, inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, sei que é grande, mas eu quis te ensinar tudo que o povo estava me pedindo, como fazer um trabalho de libertação na vida de alguém. A paz do Senhor, até mais, que Deus abençoe a todos e fica com Deus.